Olá, sejam todos bem-vindos ao mais estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar nosso seminário teológico. Hoje nós estamos na lição número 7, né? A lição passada foi sobre a entrada do pecado ao mundo, a entrada do mal. Nós aprendemos como foi que entrou o pecado no mundo. A gente aprendeu que Satanás era um anjo de luz, era Lucifer, e se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, com ele e seus anjos. Deus, então, aqui na terra tinha feito Adão e Eva, colocaram no paraíso. Adão e Eva viviam muito felizes aqui, e de repente alguém veio perturbar a felicidade do ser humano. E esse alguém foi a serpente, através de Satanás, se incorporou na serpente, enganou a Eva, e Eva então preferiu obedecer a Deus, a serpente, ao diabo, do que a Deus, e automaticamente, a partir desse momento, eles foram expulsos do jardim do Éden, e a partir daquele momento não eram mais imortais, começaram agora a ser mortais e perderem a vida ao ponto de um dia morrerem. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Veja bem, então, se o ser humano pecou, o ser humano é miserável e pecador. Então, o ser humano precisa de quê? De um Salvador. Aqui no livro de Romanos, eu vou abrir aqui a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, e o verso 12, fala mesmo assim, ó, acompanhe o seu estudo aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte, assim também todos passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Se todos são pecadores, então todos merecem morrer. Ninguém merece então ser salvo. Em outras palavras, ninguém pode por si próprio ser salvo. Se a salvação fosse pelas obras, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, fala o seguinte, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2, 8. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então a salvação não vem de nós, dos seres humanos, ela é um dom de Deus, ela é gratuita. A salvação não é pelas obras. Tem pessoas que acreditam que por fazerem muitas boas obras, por praticarem boas obras, vão ser salvos. Outros acreditam que pagarem penitência, carregarem tijolos na cabeça, carregarem cruz, então pagarem alguma grande oferta, ou então fazer um grande sacrifício, acham que vão ser salvos. Vejam bem, ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Se nós, o ser humano, pudesse ser salvo pelas obras, eu pergunto, para que Cristo teria vindo a este mundo? Se haveria outro jeito de salvar o ser humano? Como não existia outro jeito de salvar o ser humano, então Deus enviou seu Filho a este mundo. Vejam bem, vamos abrir parênteses aqui para a gente entender um pouquinho sobre este assunto da salvação. Deus tem uma lei. Se o homem pecar, o homem morre. Acontece que o homem pecou e o homem não quer morrer, mas o homem merece morrer, porque o homem é pecador. Agora vejam bem, se Deus o matasse imediatamente o ser humano, o que aconteceria? Lá em um canto de universo, Satanás ia acusar Deus de ser um Deus injusto. Deus, o Senhor falou que o homem pecasse, o homem morrer. O homem foi lá, comeu do fruto, o homem morreu. O homem pecou, então o Senhor foi e o matou. O Senhor é injusto, o Senhor é perverso, o Senhor é mau. E o Satanás ia dizer, eu estou certo na minha posição de acusar o Senhor de ser um Deus injusto. E agora, se nesse momento, então, Deus o perdoa, porque o homem não quer morrer, o homem quer ser perdoado, e Deus, vamos supor, que houve um diálogo com Deus, Pai, por favor, me perdoe, eu não quero morrer. Deus então olha para o ser humano e diz, tá bom, filho, você não vai morrer, pode ir em paz. O que aconteceria? O mesmo inimigo que acusaria Deus de injusto ia acusar Deus de ser um Deus mentiroso. O Senhor não falou, se ele pecasse ia morrer? Como agora o Senhor o perdoou? Então o Senhor é mentiroso. Acontece, queridos, que nós, seres humanos, nós somos diferentes de Deus. Para Deus, se Ele diz sim, é sim. Se Ele diz não, é não. Se Ele diz preto, é preto. Se Ele diz branco, é branco. Se Deus falar, está falado. Porque Ele é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de mim para nada, não precisa de ninguém para nada. Porque Ele é Deus. Nós que precisamos dEle, porque Ele é Deus. Então, nós seres humanos, se alguém comete alguma dívida contra a gente, chega a pedir perdão para nós falamos, tá bom, você pode ir em paz, está perdoado.
Acontece que Deus é diferente. Se houve o pecado, tem que haver o quê? A punição, tem que haver o castigo. Se houve o erro, tem que haver o castigo. Mas acontece que aqui Deus, quando Deus falou, se eu me pecar, o homem ia morrer, ou então teria que alguém que fosse igual a Deus, morresse no lugar do ser humano. Foi por isso que aconteceu com Jesus Cristo. Ele se ofereceu ali. Imagina aquela reunião do Pai, o Filho e o Espírito Santo se reunindo. E quando você lê Apocalipse, no capítulo 13, fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque muito antes de ter sido criado o ser humano, Deus já tinha providenciado o meio para salvar o ser humano. E Jesus disse, eu vou. E Jesus veio a este mundo. Deixou a sua forma divina. Deixou, não sei como era a forma divina dele. Vamos imaginar aqui um ser de 8 metros de altura, muito poderoso, cheio de luz, com aquela coroa maravilhosa, com raios saindo da sua boca, da sua mão. Vamos só imaginar, que a nossa mente não tem condição de imaginar. Mas uma forma divina, era uma forma muito poderosa, onde os anjos teriam que colocar a asa nos seus rostos, porque o brilho de Deus é muito maravilhoso. E aí, se ajoelhar aos pés de Deus, e Deus, imagina que Jesus Cristo passeava em todo o universo, e agora ele deixou toda aquela forma divina, e veio como um ser humano, como eu e você, sujeito a cair, quebrar um braço, a adoecer, a ficar velho, a sentir dor, a sentir fome, a sentir sede, passar por necessidade, passar por todos os problemas que nós passamos, e tudo isso Jesus passou. Agora, o mais interessante é que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Nem no pensamento de Jesus passou pecado nenhum. Ora, se Jesus nunca pecou, Jesus merece o quê? A vida. Mas acontece que Cristo é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Deus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lembra esse versículo lá, em São João 3,16? Você sabe de qual? Repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Então, o homem pecou, então o homem mereceu o quê? Morrer. Mas acontece que o homem não queria morrer, então apareceu quem para morrer no lugar do ser humano? Jesus. Então, Jesus se ofereceu ao plano da salvação, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de termos a vida eterna. A vida que Jesus merecia. Como homem, ele disse, em vez de eu viver, eu quero morrer para que o meu amigo, o Matusalém, o Matos, o João, a Maria, o Pedro, o Antônio, a Elisângela, o Matos, o Marcos, coloque seu nome aí você viva em meu lugar. Deus quer que você tenha a vida eterna através de Jesus Cristo. O que Jesus fez por nós na cruz foi uma troca de amor. Eu vou ler aqui no livro de Isaías, capítulo 5, capítulo 53. É um versículo que todos os evangélicos sabem de cor. Olha o que diz aqui Isaías 53. Abra sua Bíblia aí. Isaías 53, verso 4 e 5. Olha o que diz aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele quem? Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Olha aí que lindo, olha que maravilhoso. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu sacrifício que ele fez por mim e por você, nós podemos ser salvos. Então você, meu querido irmão, que está procurando outro meio de te salvar, procurando, quem sabe, um santo, uma imagem de escultura, uma filosofia, quem sabe procurando aqui um pastor, um líder, um papa, um bispo, uma igreja para se salvar. Meu querido, você está procurando pelo lugar errado. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. O único que pode nos perdoar é Deus através de Jesus Cristo. E como nós podemos ser salvos? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia diz que Ele passa a ser o nosso advogado nas mansões celestiais. Então, se você é de Jesus, você tem um advogado, e esse advogado nunca perdeu uma causa,
Jesus nunca perdeu uma causa e nunca vai perder uma causa. No livro de 1 João, capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos, essas coisas